Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui falando da nossa prática pedagógica. Como eu falei na aula passada, prática pedagógica, fundamentos e aplicações no processo de ensino-aprendizagem, de respeito eminentemente como eu faço para o meu aluno aprender. Então, nós finalizamos a aula passada tratando das metodologias ativas que favorecem o processo de ensino-aprendizagem desses alunos agora, do século XXI, porque estão mais imersos em tecnologias, em processos mais relacionados à perspectiva emocional do que aquela aula convencional, tradicionalista que a gente está acostumado a assistir, onde o professor fala, o aluno ouve, aí depois vai embora e pronto. Então é importante a gente entender que, apesar da prática pedagógica ter esses objetivos, ela tem também os seus desafios. E os desafios são bem maiores do que a gente imagina, porque os desafios estão relacionados às questões não eminentemente só do indivíduo, da pessoa, mas há outras questões que fogem ao controle do indivíduo que está fazendo esse processo. Então, o primeiro desafio que a gente levanta dentro da prática pedagógica docente hoje em dia é a diversidade em sala de aula. Então, na nossa sala de aula, nós recebemos uma diversidade de alunos, uma diversidade de histórias de vida, uma diversidade de contextos socioeconômicos, uma diversidade de gêneros, porque isso agora é importante a gente tratar desse assunto, porque anos anteriores a gente não falava disso no ambiente escolar, mas só que agora a gente está recebendo a clientela no ambiente escolar e a gente não pode promover discriminação alguma. Então, a diversidade dentro da sala de aula é o principal desafio, porque cada aluno desse, com as suas características e particularidades, vai aprender no seu tempo, nas suas particularidades e nas suas diferenças. Imagina você, como professor, que vai dar aula para 40 alunos. Como é que você vai identificar 40 maneiras diferentes de ensinar esses alunos? Impossível fazer isso. Então, o que é mais comum a gente fazer? A gente faz a maior parte da turma e tenta agregar a maioria. Aqueles que ficam fora, que são as minorias, vão ter que se enquadrar na maioria. Infelizmente, vai funcionar assim, porque não dá para você particularizar o ensino para cada aluno. Por isso é um grande desafio da sua prática pedagógica essa diversidade dentro da turma. Falta de recursos estruturais, a infraestrutura das escolas é precária ao extremo. Então, o ideal é que a gente tivesse uma quadra cercada com alambrado, material esportivo disponível em grande quantidade, que a gente tivesse uma sala psicomotora toda acolchoar, para o aluno cair e não se machucar, que a gente tivesse um espaço aberto verde com árvores para que o aluno pudesse correr na grama, ter contato com a terra, que a gente tivesse uma piscina para trabalhar a questão das atividades aquáticas. Isso era o ideal. Mas, infelizmente, nem sempre o ideal acontece. Então, a infraestrutura das escolas também é um grande desafio para a nossa prática pedagógica. A resistência à inovação, isso aqui diz respeito às pessoas, né? Então, tem muita gente que diz: ah, não vou fazer nenhum curso, porque eu não quero aprender mais nada, eu já sei dar aula. Ela sabe dar aula para aquele aluno de 20 anos atrás. Esse aluno agora do século XXI, ela não sabe dar aula, não. Porque esse aluno agora do século XXI, ele age com muito imediatismo. A coisa tem que ser em 10 segundos. Passado 10 segundos é uma eternidade para eles. Então, essa resistência em não mudar, em não querer inovar na sua aula, também é um desafio grande que cada professor tem que lutar. E o último é a formação continuada, que aqui é imprescindível. A prática pedagógica de um professor não pode parar quando ele se forma. Então, tudo que eu aprendo para eu desenvolver uma boa docência, uma boa prática, eu aprendo cotidianamente, todos os dias da minha aula. Mas eu preciso fazer formações continuadas para que eu amplie os meus conhecimentos a cada dia do meu trabalho. Então não adianta aquele professor se formou,
Graduou, pronto, não vou fazer mais nada. Não vou fazer especialização, não vou fazer mestrado, não vou fazer doutorado, não faço mais nada, porque eu já me graduei. E até aqueles que já são doutores, ah, não, agora eu já sou doutor, eu não preciso mais estudar porque eu já sou doutor. Não. Esses que são doutores podem fazer cursos. Ah, mas eu vou assistir um curso que eu já sei. Nem tudo a gente sabe. Pode até ser que no curso que você vai assistir, você já saiba 90% do conteúdo que o professor está ministrando. Mas às vezes uma fala do professor dá um start muito bom na sua prática. Então vale a pena. Então a formação continuada é um processo que deve ser incentivado e que deve ser introjetado dentro da figura do professor como sendo algo normal. Então a profissão de professor, ela não pode parar quando se gradua. Ela tem que ser eterna. Então você tem que estudar enquanto você está trabalhando. Se você não quiser trabalhar, aí você para de estudar. Então, do ponto de vista da infraestrutura, olha, como seria bonito se a gente tivesse uma sala assim, com material, armezinha, tudo colorida, para atender as crianças. Isso aqui é um sonho, né? Mas o sonho, às vezes, não se reflete na realidade. Porém, apesar da infraestrutura ser um desafio grande da nossa prática pedagógica, ela não pode ser o limitante dela. Não é porque eu não tenho uma sala toda organizada com todos os materiais desse à minha disposição que eu não possa ensinar para meus alunos, né? Isso não tem lógica, essa relação não existe. Então, a sua prática pedagógica ela tem o desafio da infraestrutura, mas o desafio da infraestrutura não é limitante do aprendizado. Isso tem que ficar claro. A formação continuada, como eu disse, é a parte mais importante, porque é a partir da formação continuada que eu vou conseguir melhorar o entendimento sobre a minha prática. Então, pode ser que num curso que eu vá assistir, eu tenha ouvido uma palavra que me despertou uma ideia para eu melhorar aquela aula com aquele conteúdo daquele aluno. Então, pode ser. Então, é necessário você continuamente estar se atualizando, fazendo curso na sua área de atuação. Isso é importantíssimo para quem quer seguir mesmo a profissão de professor. As tecnologias na prática pedagógica, como eu já falei, nós estamos vivendo no século XXI, um século eminentemente tecnológico. Não tem mais como retroceder. Não dá mais para a gente voltar, fugir da tecnologia. A tecnologia ela veio e ela chegou e ela se instalou e ela não vai parar. Ela só vai aumentar cada vez mais. E é necessário a gente introjetar essa tecnologia dentro da nossa prática. Como é que a gente faz isso? Utilizando, por exemplo, ferramentas digitais para auxiliar o trabalho. Então, eu posso trabalhar com plataformas via EAD. Às vezes, o aluno não gosta, como eu disse, de ficar em grupo dentro da sala de aula, com um monte de gente gritando ou fazendo zoada, né? Estou dizendo que toda sala faça zoada, né? Mas quem dá aula sabe que os alunos geralmente fazem zoada. Então, você pode trabalhar via educação à distância. Não precisa trabalhar todos os conteúdos. Você pode escolher uma partezinha, um pedacinho do conteúdo. Vamos fazer isso na plataforma. Cria uma plataforma. Pode ser até no WhatsApp. Tem vários aplicativos que fazem grupo de conversa, grupo de trabalho. Então você pode fazer isso, né? Tem inúmeros aplicativos educacionais, inúmeros. Tem aplicativo para geografia, para história, para biologia, para educação física. Tem aplicativo educacional para educação física que mostra o corpo humano. Tem aplicativo educacional para educação física que apresenta os aspectos fisiológicos, ele explica como é que cada sistema funciona. Tem aplicativo que explica como é que aprende o desenvolvimento psicomotor, como é que faz aula de lateralidade, espaço-temporalidade, tempo, noção de pressão. Então, tem aplicativo educacional disponível de graça, né? Isso é importante a gente dizer, não é pago, é de graça, que você pode valorizar sua prática educacional, sua prática pedagógica, a partir da utilização desses equipamentos. Então, em vez de você dar aula, por exemplo, de voleibol, vou para o quadro, vou aqui ensinar como é que faz rodízio no voleibol. Você vai na internet, procura uma videoaula com um aplicativo que ensine isso. E aí você coloca lá para os alunos.
você vai ver que eles vão interagir mais ainda com aquele aplicativo, eles vão interagir com aquele aprendizado do que só você falando, falando, falando. Como eu disse anteriormente, a clientela de aluno que nós estamos atendendo agora não é igual à clientela que nós atendíamos há 5 anos atrás. Então é necessário a gente evoluir junto com a sociedade e principalmente junto com a tecnologia. O uso de redes sociais é importantíssimo. Hoje, 90% da vida das pessoas está pautada em rede social. E por que não a gente fazer a utilização dessas redes sociais do ponto de vista educacional? Ah, Edvaldo, como é que faz isso? Vou dar um exemplo grosseiro. Vamos fazer uma gincana esportiva. E aí as equipes vão ter que divulgar os esportes nas redes sociais, em forma de vídeo, em forma de demonstração prática, em forma de sketch, microaula. E aí você pede para eles fazerem isso. Eles vão fazer vídeos, como é que chutam a bola, como é que cabeceia, como é o sistema de jogo do voleibol. Você vai ver que eles fazem vídeo melhor do que a gente. E eles gostam de fazer vídeo, né? Porque a vida deles é fazer vídeo agora, né? Então, a utilização desse ambiente virtual como fator de melhoria do aprendizado é importante, porque a gente está falando de uma sociedade agora, de um grupo de alunos, crianças e adolescentes, que já nasceram na tecnologia. Eles não são igual a mim, que eu sou de 71. Então, eu passei pela fase analógica, para depois entrar na fase tecnológica, para entrar na fase digital, que é agora. Eu gosto de tecnologia? Não, eu não gosto. Mas eu sou obrigado a aceitá-la? Sou, porque não tem outro caminho. Então é importante a gente utilizar isso dentro da nossa prática educacional para que a gente possa melhorar o aprendizado dos alunos, porque o objetivo principal aqui é melhorar o aprendizado dos alunos. A realidade aumentada, né, que são os óculos de realidade virtual, esses são uma realidade longe de a maioria de nós, e a inteligência artificial na educação, tudo isso ajuda na compreensão do conteúdo que você pretende ministrar. Eu digo que é uma realidade longe da nossa, porque é caro, né? Você tem que ter uma internet boa, você tem que ter o equipamento, que é aquele óculos de realidade ampliada, inteligência artificial tem algumas que são de graça, mas tem outras que são pagas. Então, tudo isso tem custo. Ajuda na educação? Ajuda. Eu consigo engajar mais os alunos fazendo uma aula por meio dessas tecnologias? Consigo. Vou dar outro exemplo dessa realidade ampliada. Tem um joguinho no videogame, acho que é no PlayStation 5, que é um jogo de atletismo. Você liga lá na tela e tem uma câmera que faz a captação do seu movimento. E aí, se você se mexe aqui, o bonequinho lá da tela se mexe. E aí tem várias provas de atletismo. Tem prova de corrida, de salto. Se você se mexe pouco, o boneco corre pouco. Se você se mexe muito, o boneco corre muito. Se você salta pouco, o boneco salta pouco. E assim sucessivamente. Então, uma vez eu dei aula de atletismo utilizando esse equipamento. Foi a melhor aula que eu dei na minha vida, porque todo mundo participou. Todo mundo queria correr, porque estava jogando videogame, na verdade, né? Mas, na verdade, eu estava aprendendo atletismo e sem saber. Então, todo mundo participou da aula, todo mundo gostou, todo mundo interagiu. Coisa que, se eu fosse pegar eles, levar para uma pista de atletismo, ensinar, correr, técnica de corrida, salto, velocidade, eles não iam fazer. A maioria ia fazer, mas alguns iam fugir. Então, esse tipo de equipamento tecnológico ajuda muito a gente nesse sentido. Claro, dá para você ministrar essa aula todo dia? Não dá para você fazer isso todo dia. Como eu disse, o equipamento é caro, às vezes você não tem internet que preste, às vezes você não tem nem energia que preste, então tudo isso tem alguns limitantes, mas são possibilidades tecnológicas para beneficiar a sua prática pedagógica. E como eu disse, o objetivo aqui é melhorar a sua prática pedagógica para que ela alcance os alunos de maneira 100% eficiente. Esse é que é o objetivo. Então, dentro da prática pedagógica também, nós entramos num outro tópico importante, como eu falei anteriormente, que é o tópico da avaliação. A avaliação é um dos princípios
da prática pedagógica. Então, a avaliação é extremamente importante. E aqui eu estou falando avaliação no sentido de acompanhar o desenvolvimento do aluno. E não aquela avaliação que alguns professores utilizam para se vingar do mau comportamento do aluno. Então, tem professor que diz assim: ah, tá bagunçando, né? Pois no dia da prova vocês vão me pagar. Então, utiliza a avaliação como um mecanismo de controle. Isso não pode acontecer. A avaliação não é para ser um mecanismo de controle. Como diz o Libânio diz que a avaliação deve ser um processo contínuo que acompanha o crescimento diário, individual, de cada aluno pertencente à sua turma. Só que, claro, como eu falei já, não dá para você fazer uma avaliação continuamente, diariamente, com todos os alunos da sua turma, porque eu não dou aula só numa turma, eu dou aula em 10 turmas, cada turma tem 50 alunos. Como é que eu vou fazer isso? Não dá para fazer isso. Mas dá para você fazer uma avaliação bimestral. Você consegue fazer uma avaliação bimestral? Consegue. E aí você consegue fazer uma avaliação mensal? Consegue. Você consegue fazer uma avaliação semestral? Consegue. Então a avaliação serve para você fazer esse acompanhamento. Na avaliação nós temos alguns tipos. A primeira é o diagnóstico, que é aquela avaliação que vai me dar o primeiro retrato daquela turma. Então vamos para a nossa aula de educação física escolar. Então, imagina que você vai dar aula na primeira turma de educação física escolar do quinto ano na escola fulano de tal. Você não sabe quem são os alunos, você não conhece a realidade de cada aluno, e aí é necessário você fazer uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica ela pode ser escrita, como se fosse uma anamnese, você fazendo perguntas e os alunos vão respondendo, para você ter um questionário para se basear de como vai ser a sua aula, ou ela pode ser prática. Então, você pode fazer uma aula de recreação, trabalhando os aspectos da psicomotricidade, para saber se os alunos têm coordenação motora, se o aluno tem agilidade, se o aluno tem força, se o aluno tem noção de lateralidade, tempo, espaço. Então, essa avaliação diagnóstica, ela serve para me dar um retrato da turma que eu vou trabalhar. Depois que eu tenho esse retrato, eu vou para a avaliação formativa. Essa avaliação formativa são práticas que utilizam diferentes métodos avaliativos para medir de maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Então, essa avaliação formativa é aquela que eu vou acompanhar o desenvolvimento deste aluno. E é interessante observar que utiliza diferentes métodos avaliativos. Então, para eu fazer uma avaliação formativa, não precisa ser só aquela prova escrita, 15 questões, 20 questões de marcar e tal, não. Você pode fazer um trabalho escrito, você pode fazer um trabalho prático, você pode pedir para eles fazerem uma mini gincana. Então, tudo isso são processos ou métodos avaliativos que vão medir se o aluno está aprendendo ou não aquele conteúdo que você está ministrando. Vamos dar um exemplo bem prático. Você está ministrando aula de voleibol. E aí você quer saber se os alunos aprenderam os fundamentos básicos do voleibol, tanto do ponto de vista teórico, quais são e quais os principais erros, como do ponto de vista prático, se eles sabem executar esses fundamentos. Eu não quero fazer uma prova avaliativa escrita com 10 questões de marcar, não. Eu quero fazer uma prova, vou utilizar outro método. Vou utilizar um método avaliativo prático. Como é que eu faço isso? Eu transformo essa avaliação numa gincana. Eu divido a turma são 5 fundamentos do voleibol, divido a turma em 5 grandes grupos. Cada grupo fica com um fundamento. E aí, dentro do grupo, eles vão ter que se dividir. Uma parte vai fazer a parte teórica, uma parte vai fazer a parte prática. E aí eu vou avaliar como é que eles se comportam trabalhando juntos, eu vou avaliar como é que eles se comportam do ponto de vista da explicação teórica e da demonstração prática. Então, eu posso fazer uma avaliação formativa nesse molde. Se eu não quiser, eu posso utilizar aquela tradicional também, provinha, questão dissertativa ou objetiva, e aí eu sigo o fluxo. Vai depender do seu interesse e, principalmente, vai depender da individualidade de cada turma que você trabalha. A última tipo de avaliação é a somativa.
é aquela avaliação que ela forma de mensurar a aprendizagem dos estudantes por meio de um balanço somatório de avaliações após um processo educacional. Isso aqui seria aquele processo que você diz assim: na minha turma tem uns alunos que adoram fazer aula prática, mas odeia fazer aula teórica. E tem uns alunos que odeia fazer aula teórica, mas adora fazer aula prática. Adora fazer aula teórica e odeia a aula prática. Como é que eu vou fazer uma avaliação para que fique bom para todo mundo? Você faz uma avaliação somativa. Você faz uma atividade que seja teórica, uma atividade que seja prática, soma, né? Que seja mensurável, obviamente, soma tudo e aí você tem um balanço do processo educacional. Eles aprenderam o conteúdo que eu queria? Eles aprenderam só o conteúdo teórico? Ou eles aprenderam só o conteúdo prático? Então, essa avaliação somativa, ela me dá essa perspectiva. E nessa perspectiva é que eu consigo fazer meu planejamento. Porque se eu digo que eles aprenderam só o conteúdo teórico, significa dizer que eu preciso dar mais ênfase no conteúdo prático. Aí eu vou planejar minhas aulas com metodologias mais práticas para dar ênfase a esse conteúdo prático e fazer com que o aluno tenha esse aprendizado. Então é importante a avaliação nesse sentido de acompanhar. Existem diferentes métodos avaliativos, como eu falei anteriormente, eu trouxe alguns só para vocês terem uma noção, mas não significa dizer que só tenham esse. Tem uma infinidade que vocês podem pesquisar e até criar o seu próprio método, né? O portfólio é um deles. Portfólio são aqueles cartazinhos bonitinhos, né, que o pessoal faz. Aí pode fazer de papel, pode fazer de tecido, pode fazer de EVA, pode fazer do que você quiser, do que for mais viável para os alunos, né? Geralmente a gente trabalha com isso na educação infantil, mas não significa dizer que no ensino médio ou na universidade você não possa fazer, você pode fazer. O que vai modificar é a dificuldade do portfólio, né, o tipo, e principalmente a maneira, né? Você não vai fazer um portfólio todo bonitinho desse jeito na universidade. Na universidade você vai fazer um portfólio tecnológico, num ambiente virtual, onde ele muda de figura, como se fosse um PowerPoint. Então, vai depender do seu interesse, da dificuldade dos alunos e principalmente do tanto que os alunos podem evoluir nesse processo. A outro processo, outro método é a autoavaliação. A autoavaliação é a parte mais interessante que eu acho dos métodos avaliativos, porque a autoavaliação você tira a responsabilidade sua e joga para o outro. Então ele vai dizer, quanto é que você acha que merece ganhar nessa disciplina? Lembrando que você faltou 10 aulas práticas, você não sabe fazer tais movimentos, você não fez nenhum trabalho teórico, você não tem conhecimento disso, disso, disso. Você tem que fazer a autoavaliação, mas você tem que dar os parâmetros para eles, né? Você tem que dizer para ele, ó, lembrando que você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Aí você pergunta para ele, quanto é que você acha que você merece? Aí ele vai dizer, né? 5, 7, 10, 9. Tem gente que é bem consciente e diz logo, não, professor, eu mereço 0, 2, 3. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Não vai dar 0 pro menino. Mas tem uns que dizem. Mas tem outros também que são bem cara de pau que dizem, não, professor, eu mereço 10. Aí fica a seu critério se você vai considerar ou não, né? Mas é uma proposta. A avaliação por pares é um processo também interessante, que os colegas de trabalho ou os alunos avaliam o desempenho uns dos outros com base em critérios estabelecidos. É a mesma coisa da autoavaliação, só que aqui é um aluno avalia o outro. E aqui é interessante porque a gente trabalha as questões socioemocionais. Porque vai ter aqueles alunos que vão ser bem criteriosos. Apesar da pessoa ser minha amiga, ela não fez isso, isso e isso. E vai ter aqueles alunos que são bem reticentes, eles não estão nem aí. Não, é meu amigo, dou 10 para ele ficar melhor. Então, essa avaliação por pares é interessante no sentido de dar para o aluno essa autonomia crítica, né, de como ele vai avaliar alguém. Claro, tudo isso tem que ter critério estabelecido pelo professor. Tanto a autoavaliação como a avaliação por pares,
O professor estabelece os critérios. E aí os alunos é que vão, a partir desses critérios, avaliar o seu colega. A formação do profissional é a parte mais importante do processo da prática pedagógica. Ter um professor que não tem formação, não tem como, é impossível. E na formação, a formação continuada é o ponto principal. Como eu disse anteriormente, você não pode parar de estudar se você quiser ser professor. Então, se você quer ser professor, não é só professor, é qualquer profissão, mas professor principalmente. Se você quer ser professor, você tem que estudar todo dia, o dia todo. Então, eu já dou aula há 30 anos. Eu dou aula há mais de 20 anos de uma disciplina. Mas toda vez que eu vou ministrar essa disciplina, eu tenho que estudar, fazer planejamento e organizar minhas aulas de novo. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo dar aula. E isso deveria ser normal, não deveria ser uma exceção, deveria ser a regra. A participação em cursos, workshop, grupo de estudo, a reflexão sobre a sua própria prática, aqui é perigoso. Essa reflexão sobre a própria prática, ela se bate com a formação continuada. Então, se eu sou um professor que eu não tenho esta formação continuada, eu não vou ter capacidade de refletir sobre a minha prática. Porque eu acho, né, se eu não tenho essa vontade de aprender mais, eu estou dizendo para mim mesmo que eu já sei tudo. Que são esses 4 bonequinhos aqui, ó, que não querem atravessar a ponte para ir para onde tem mais. Então eu acho que eu já sei tudo. Para que eu vou fazer outro curso? E não é assim que funciona. Todo dia você aprende uma coisa nova. Você aprende com seus alunos. Eu dou aula em todos os níveis de educação, do ensino médio até o mestrado. Mas eu aprendo com meus alunos do ensino médio. Todo dia eu aprendo uma coisa com meus alunos do ensino médio, principalmente de tecnologia. Todo dia eles me ensinam um negócio. A participação de workshop, de curso, é importante para. Por mais que você já saiba do conteúdo, um workshop lhe dá novas perspectivas de aprendizado. E essas novas perspectivas de aprendizado é o que é importante para a sua prática pedagógica. Então, a sua prática, a sua própria prática, ela só vai ser melhorada se você tiver esse entendimento de que você precisa melhorar. Como é que você faz isso? Fazendo uma reflexão sobre sua prática. Aí esbarra na pior de tudo, né? Que é o orgulho. O orgulho, em alguns professores, é um negócio terrível, porque ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. E na educação física isso é pior ainda, porque tem aqueles professores que foram atletas. Então tem aquele ex-atleta de futsal, que ele acha que ele é o cara, porque ele, além de ser professor de futsal, ele jogou futsal. E não é assim que funciona. Porque tem muita coisa entre jogar e ser professor, né? Então é importante refletir sobre a minha prática pedagógica está sendo boa? A minha prática pedagógica está promovendo aprendizado para os meus alunos? A minha prática pedagógica está causando algum constrangimento ou dor para os meus alunos? Eu consigo ter uma convivência boa com os meus alunos pela minha prática pedagógica? Esses são questionamentos e reflexões que você tem que fazer todo dia que você sai da sala de aula. Todo dia você tem que fazer esse questionamento. Porque senão você vai ser aquele professor que vai ficar parado no tempo. Aquele professor que dá a mesma aula há 30 anos. Os alunos das outras turmas já dizem, olha, a prova dele, a quinta questão é essa. Porque ele repete a prova todo semestre. Então, isso tem que ter cuidado para você não cair nessa armadilha. Para finalizar, a prática pedagógica deve ser dinâmica e em constante atualização, como eu disse para vocês. Os professores ou o professor deve ser um agente de transformação na vida dos alunos, porque a vida dos alunos, querendo ou não, é influenciada e impactada pelo professor. E essa influência pode ser boa, pode ser ruim. Então tem professor que influencia bem, mas tem professor que bota o aluno mais baixo que barriga de cobra. E aí tem que ter cuidado com isso. A educação como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Isso aqui já dizia o Gramsci. A educação é o único meio de se transformar uma sociedade. Então, o Gramsci já disse isso há muito tempo atrás. O Libânio já disse isso. O processo educacional liberta a sociedade. Paulo Freire já dizia isso. Educação é liberdade.
Então, a educação é ferramenta principal da construção da cidadania de todo mundo. E essa cidadania passa por processos de inclusão, obviamente. Então, quanto mais você tem a ferramenta educacional à sua disposição, mais você vai esclarecer seus alunos que eles têm que lutar por uma sociedade justa e inclusiva. Isso é o papel do professor e o papel do cidadão que está vivendo em uma sociedade como nós estamos vivendo. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.